Bom dia, irmãos. Graça e paz. Irmãos, essa semana de segunda para terça, foi um dos dias que eu tive mais experiências em sonhos com Deus, e por mais antagônico que pareça, eu não dormi de tanto sonhar. Eu não conseguia dormir, porque era fechar os olhos, eu estava sonhando. Parece que eu já sabia o que eu ia sonhar, mas dentre tantos sonhos, um me chamou a atenção e se não fosse a Márcia, seria melhor, porque ela fica me chamando, especialmente quando eu estou chorando, né? E eu, nesse sonho, eu não sei se é um sonho, porque eu sabia onde eu estava, sabia que a Márcia estava ali, a Mavi também estava dormindo ali com a gente, e eu sabia, eu estava consciente. Eu até sabia que a Márcia ia ficar me acordando, né? E nesse sonho, eu vou contar como um sonho, eu comecei uma adoração, e era uma adoração muito profunda. Eu não sabia, eu não sei que não é uma música conhecida, e era uma mistura de línguas, mas era algo que fluía, era mais do que eu cantando. Eu sabia que aquilo era algo que excedia qualquer entendimento, qualquer busca minha. E aquela adoração, ela foi entrando dentro de mim, e de repente tocou assim do meu lado, e era aquele que fala comigo todas as vezes nos sonhos. Quando eu tenho experiência, era a mesma voz, era a mesma pessoa. Como eu já disse para vocês, eu nunca tive a curiosidade de olhar, porque parece algo normal, como se eu estivesse andando com a Márcia. A gente não anda olhando, né? Como se alguém que fosse comum na minha vida. E aí ele apoiando aqui, segurando, encostando a mão aqui do lado, ele começou, eu naquela adoração, ele também começou a cantar, e eu percebia que ele ria, que aquilo era gostoso para ele, e ele começou a me levantar, e eu fui subindo, e eu fui muito alto, e quanto mais alto eu estava, eu sabia que eu estava sendo arrebatado, que eu estava indo, né, em rumo aos céus, e a minha adoração, ela intensificava mais ainda, e eu chorava muito. Eu ouvia a Márcia me acordando, tentando me acordar, e eu não queria sair daquele ambiente, e de repente ele me mostrou, ele me chamou a atenção assim, para eu olhar do lado, e eu olhei do lado, eu vi uma porta, uma janela, ela era grande, mas a abertura dela era pequena. E aquela abertura pequena emanava uma luz que ela assim, ela fazia um bem tão grande, e eu não vi nada, eu só vi aquele brilho daquela luz naquele ambiente, e eu sabia que ali era o céu. Não queria acordar, porque a Márcia estava me chamando, eu assim, querendo dizer para ela, não me acorde, que eu quero entrar naquele lugar, eu quero entrar, e eu sei que a minha adoração, eu vou entrar. E eu cheguei até perto dessa porta, mas ela conseguiu me acordar. Ela conseguiu, né? Mas eu entendo que era para isso mesmo, porque obviamente se não fosse, não era difícil para Deus botar um sono pesado nela, que era só essa experiência. Depois que eu tive essa experiência, querido, eu chorava muito, muito. E não era um choro de tristeza, era um choro de adoração, era um choro aceitável, era algo assim que agradava ele, porque eu via que ele ria, que ele recebia, que aquilo fazia parte do ambiente que gerado ali, que aquilo vinha daquele lugar, né, que era uma porta estreita, a porta era muito grande, talvez tinha uns 3 metros, mas a abertura não tinha uns 50 centímetros só. E eu via aquela luz muito forte, e aquilo me atraía para aquele lugar, né? Eu queria de todas as formas estar ali. Depois desse sonho, querido, eu comecei assim, a meditar num texto, que parece não tem nada a ver com aquilo. E o texto é o texto de Romanos, o capítulo 1, versículo 16, quando Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. E eu acredito, querido, que
somente as experiências que nós temos com o Evangelho, com o que ele produziu na nossa vida, é que nós vamos assumir essa posição de quem nós somos, da importância que temos, só quando nós tivermos essa experiência de adoração, do quanto nós somos amados, desejados, do quanto Deus está conosco, nos guardando e nos livrando. Somente quando a gente tem essa consciência que nós vamos valorizar o Evangelho, primeiro para nós, mas depois para aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus. E eu, querido, eu não acredito que se nós mantemos calado o que recebemos, se isso não exploda dentro de nós, um desejo de que outros tenham essa experiência, de ser amado, desejado, de poder entrar face a face com o Senhor, de poder adorá-lo, de ter um caminho aberto para expressar toda a nossa gratidão, a nossa adoração, ter uma comunicação plena com Ele. Eu não acredito, querido, que se a gente não tiver esse desejo, ou buscar esse desejo, talvez nós precisamos questionar um pouco nossa conversão. Porque, querido, uma vida convertida, ela não admite que aquilo fique só para ela. Ela não admite, é por isso, querido, que nós temos falado dessa igreja, que nós precisamos ser essa igreja evangelística, não é para cumprir um chamado, é também um chamado, é uma comissão, mas não é só para isso. Nós fazemos isso, nós nem pensamos na grande comissão, nós nem pensamos no chamado. Nós pensamos que recebemos algo tão grande, assim como, né, parece que todo mundo sabe quem é o meu melhor amigo, todo mundo sabe a comida que eu gosto, todo mundo sabe o lugar que eu gosto de estar, todo mundo sabe, né, de todas as coisas a respeito da minha vida, mas não sabe a importância, a dimensão, o amor desse Deus por mim. É fácil a gente contar, e a gente conta sem nenhum pudor, nenhuma vergonha, não tem nada que impeça a gente falar de coisas que gostamos para os outros. E a gente até tenta fazer com que eles gostem do que gostamos. Será que Deus, o Senhor Jesus, não é tão importante, tão maravilhoso, como cantamos aqui? Que não deveria sair da nossa boca uma história, uma conversa, uma experiência maior do que nós tivemos com Ele? Será que Ele é menos do que a comida que nós mais gostamos? Sabe, querido, compartilhamos os TikToks aí, as mídias da vida aí, nós compartilhamos o que gostamos, mandando para os outros, até piadinha esquisita, porque nós gostamos, mas não mandamos uma mensagem, porque temos vergonha de assumir. Olha bem, querido, assumir que nós somos alcançados por um amor tão grande, que isso mudou a nossa história. Será, querido, que nós tivemos mesmo uma experiência de conversão tão marcante, tão tremenda, que não tem outra coisa para a gente falar que seja mais importante do que esse amor de Deus para com as nossas vidas. E eu estou falando, querido, eu não estou lançando sobre você esse peso, não. Eu quero me incluir em tudo isso. Será que a minha história, a minha maior história, é realmente Deus ter me alcançado? Eu ter esse pai, eu ter esse amigo? Será que ele é a história mais importante que eu conto para as pessoas? Será, querido? No final dessa ministração, eu quero trazer algumas perguntas para a gente refletir. E eu sempre vou fazer isso, querido. Eu quero falar daquilo que eu tenho recebido do Senhor, e eu não quero ser esse que tem vergonha de anunciar o Evangelho, ou de falar a despeito de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Então, Romanos 1:6 diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
Eu não me envergonho do Evangelho. Paulo está incluído nessa frase. Que ele evangelizava, ele pregava, porque o Evangelho é o único poder, é o poder de Deus para salvar aqueles que creem. Também está intrínseco aqui que Paulo está dizendo que Deus espera de mim uma atitude. Deus espera de mim uma posição. Não virá anjos aqui para evangelizar, não virá. E Deus não cobrará de anjos e nem de Jesus, que já fez a obra dele. Mas Deus cobrará de cada um de nós o fato de fazê-lo ou não. É o que tem nas nossas mãos. Não tem outra coisa para mostrar para o Senhor, senão as vidas que nós ganhamos para o Senhor Jesus. Para que eles também façam a mesma coisa. Evangelho é isso, querido. Evangelho não é vir num lugar, não é participar de uma reunião, de um culto. Evangelho não é receber um milagre. Evangelho, querido, não é passar horas orando. Eu estou falando que não é somente essas coisas, isso faz parte. Mas o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. E isso não vai acontecer. A gente só vindo num culto, a gente só orando, mas não pregando, a gente não evangelizando. Isso não vai acontecer com a gente jejuando, se consagrando ao Senhor, porque o Evangelho é para ser testemunhado, não é só para ser vivido. Desfrutar disso é muito bom, e tudo que eu disse faz parte desse algo tão maravilhoso. A vida cristã é uma maravilha. Mas sem cumprir esse propósito, quando nós nos acanhamos, nos envergonhamos, diante de uma experiência tão grande que tivemos, nós não estamos completos diante de Deus. Nós não estamos vivendo um evangelho de fato. Não tem como, querido. E o objetivo dessa ministração é gerar em nós confiança, coragem para a gente proclamar o Evangelho, porque isso é necessário, é fundamental para a gente cumprir a nossa missão aqui na terra. Faz parte da sua missão orar, jejuar, adorar, ler a palavra, mas isso não é mais importante do que pregar a palavra, do que testemunhar a palavra, testemunhar a sua conversão. Desde os tempos antigos, tempos bíblicos lá, querido, proclamar o Evangelho exige muita coragem para que se enfrente nas resistências. Já havia muitas barreiras, tanto barreiras sociais como barreiras culturais. Os crentes, eles enfrentavam terríveis perseguições. É só olhar para a vida desses apóstolos, desses homens, que quase todos eles, acho que exceto um, morreu como mártir, morreu à espada, degolado, morreu decapitado, morreu estrangulado, apedrejado. Eles enfrentavam perseguições, e isso, querido, existe ainda nos dias de hoje. Mas comigo não, porque eu estou num país onde não há perseguição. Você que pensa, sabe por que não anunciamos com ousadia? É porque nós falamos que a vergonha, a rejeição que nós sofremos, né, aquilo que vão falar da gente na escola, na faculdade, no emprego, é um obstáculo, querido. Então, existem as barreiras, que nada se compara às barreiras que esses homens e essas mulheres tinham lá no começo. Mas nós usamos isso como um pretexto. Mas o que alimenta, querido, ainda hoje, né, o nosso chamado não é outra coisa senão que entendamos esse propósito pelo qual nós fomos alcançados. É muito bom ser crente, é muito bom crer em Deus, mas é melhor ainda pregar o Evangelho, é melhor ainda servir a esse Deus tão precioso. Por isso, a nossa confiança, querido, em pregar o Evangelho, ela não pode resumir somente
num bom discurso, num bom argumento. Segundo aos Coríntios 2:1 diz: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui em discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o evangelho, o mistério de Deus. Paulo tinha tudo isso, ele era um erudito, cara que sabia fazer um discurso, ele discursou para reis, ele se defendeu diante de reis, ele era o cara que podia convencer facilmente uma pessoa com seus argumentos, mas ele disse que eu não fui para vocês com isso, eu fui numa simplicidade, para proclamar para vocês o evangelho. Então é a confiança no que nós cremos que vai fortalecer a nossa confiança interior, a nossa determinação, é a confiança naquilo que nós cremos. Não é verdade que quando a gente crê e quando a gente está de posse de alguma coisa que nós achamos que aquilo fará diferença, nós falamos daquilo e falamos muito. 1 Coríntios 9,16, Paulo diz também: se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho, e se eu faço de livre vontade, eu tenho recompensa, mas se eu faço por obrigação, ele está dizendo, se não é por livre vontade, eu faço por obrigação, e é porque eu tenho uma responsabilidade que foi confiada a mim. Então, se eu faço por obediência, eu tenho recompensa. Mas se eu não quero fazer por obediência, eu vou fazer por obrigação, porque eu tenho uma responsabilidade que foi confiada a mim. Você sai de casa para trabalhar todo dia, morrendo de alegria, porque você vai ter uma recompensa no final do mês. Talvez poucos aqui. Você sai porque você tem uma obrigação, porque se você não trabalhar, você não vai receber. Então você vai porque foi lhe dada uma responsabilidade de exercer aquele trabalho. Pois é, o evangelho também. Se nós não quisermos recompensa que vem pela obediência, então vamos fazer pela obrigação para cumprir essa responsabilidade que nos foi delegada. E quando a nossa coragem, ela é então baseada nessa fé e no amor a Cristo, isso é que vai nos capacitar a proclamar essa mensagem do evangelho com ousadia, sem medo, sem dúvidas. Isso significa assumir genuinamente o evangelho em público, enfrentando todas as resistências, tanto as resistências no nosso interior, quanto aquelas que estão externamente. Apenas, querido, então somente apenas com essa determinação nós vamos conseguir atender o chamado de sermos testemunhas, sem nos deixar abalar pelas dificuldades, pelo receio de ser rejeitado. Porque é por isso que nós não falamos. Você e eu, querido, nós somos chamados a sermos testemunhas de Cristo. Você foi salvo para ser uma testemunha de Cristo aqui na terra. Não existe nada melhor. Nada mais importante. Não existe dentro de nós, já falei várias vezes aqui, uma história mais interessante para ninguém do que essa. Mas nós temos vergonha de falar isso. Atos 1:8 diz: mas receberei. Eu disse que você e eu fomos chamados para ser testemunha. E Atos 1:8 confirma: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. Tanto em Samaria, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Todo lugar, perto, longe, meio longe, os lugares mais longínquos, nós fomos salvos e revestidos do Espírito Santo para sermos testemunhas vivas de Cristo. E nós vemos em Atos 22:15, Paulo sendo instruído a ser testemunha do que ele viu e ouviu sobre Jesus. Atos 22:15, pois tu serás, está dizendo isso para Paulo, testemunha dele a todos os homens, daquilo que tem visto e ouvido. Será que nós não temos ouvido nada e nem visto nada? Então a nossa vida, querido, está mal. Será que não acontece nada conosco? Será que não vimos nada de Cristo em nós que merece ser contado? Será? Porque se vemos e ouvimos, então nós temos, por uma recompensa ou por uma obrigação, cumprir esse mandamento.
E essa segurança, querido, para anunciar o Evangelho, ela vem dessa compreensão de que a mensagem vai transmitir, vai trazer esperança para os perdidos. E esse é o poder transformador do Evangelho, trazer esperança para os perdidos. E quando nós incentivamos nas pessoas e em nós mesmos essa confiança, então nós estabelecemos um alicerce firme na nossa fé, na nossa conversão, na nossa vida com Deus, para proclamar. Por que uma fé firme? Para a gente proclamar o Evangelho de forma que ele nunca pare, nunca cesse, mesmo diante de qualquer desafio. 2 Timóteo 4,2, ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Essa expressão, querido, o tempo, a tempo e fora de tempo, significa estar sempre preparado para compartilhar a mensagem do Evangelho. Qualquer hora, qualquer lugar é tempo oportuno, independentemente das circunstâncias, das pessoas, dos desafios, que seja isso. Você não vai pregar o Evangelho sem ser humilhado. Você não vai pregar o Evangelho sem ser rejeitado. Você não vai viver uma vida cristã com bom testemunho, seja onde, na sua empresa, na sua escola, no seu convívio, nos seus amigos, sem que você seja zombado. Nunca foi diferente. Isso devia ser uma confirmação de que nós estamos no caminho certo. Nós estamos olhando para o lado estreito, não para aquela porta larga, mas é para o lado estreito, porque é ali que vem a luz. É essa porta estreita. É aproveitar cada oportunidade, querido, que nós temos, estando atento nos momentos, naqueles momentos propícios que nós temos para compartilhar o Evangelho, é encarar qualquer desafio, não se intimidar com a oposição, com a rejeição, é ser persistente, continuando a pregar, mesmo quando a nossa mensagem não é bem recebida. Eu não paro, eu continuo pregando. Não são as pessoas e a atitude das pessoas que vai fazer com que eu pare de pregar, para elas e para outros. Porque é tão fácil fazer a gente desistir. Parece que nós fazemos um X na vida até de irmãos, de parentes, que negaram, ou que zombaram, ou que fizeram. Não, queridos, são esses que nós devemos orar mais e pregar mais, não desistir jamais. Mas parece que nós ficamos até com ódio dessas pessoas, que não querem Jesus. Ficamos com raiva dessas pessoas. Nunca mais eu vou pregar para essa pessoa, ela me ofendeu. Ei! Ofendemos a Cristo mais do que qualquer pessoa possa nos ofender. Foi o nosso pecado que ofendeu Ele naquela cruz, que humilhou Ele naquela cruz. Mesmo assim, Ele não desistiu. É por essa razão, querido, é fundamental que nós tenhamos confiança e coragem para pregar o Evangelho, mas pregar com integridade, pregar esse Evangelho com ousadia, movido simplesmente pela certeza de que essa mensagem, ela possui um valor eterno e ela tem esse poder de transformar vidas. Ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Aquele que crê receba a salvação. Nós somos todos chamados, querido, a anunciar com fé, com amor, a anunciar com firmeza, garantindo que essa missão de Deus para nós se mantenha viva. E ela se mantenha eficaz em toda e qualquer situação. E o posicionamento de Paulo no texto de Romanos 1,16 que nós introduzimos, revela não apenas a coragem diante dessas adversidades, mas também um profundo compromisso com seus princípios. Ele tinha um compromisso com aquilo que ele cria. E nós precisamos, diante daquilo que nós cremos, que é princípio. Sabe, querido, às vezes é tão difícil manter no princípio. Nós só não falamos o Evangelho, mas nós negamos os princípios. Acabamos mentindo para não ficar feio.
aceitando as coisas para não ficar feio na fita entre os amigos, os pecadinhos, para não ficar feio. E ao resistir às pressões, Paulo ele demonstra a integridade, a autenticidade, e ele se torna um exemplo de resiliência para os demais que estão enfrentando as mesmas situações juntamente com ele. O que é que aquelas pessoas, queridos, os que precediam eles, continuavam nessa mesma pegada, porque viam neles que nada, viam integridade, viam nele uma posição firme, eles eram autênticos, eles eram o que falavam. Mesmo diante do medo, da adversidade, do perigo, eles não desistiam. Essa postura, queridos, além de fortalecer a nossa trajetória de fé, ela inspira confiança entre aqueles que caminham conosco. Nós vamos inspirando as pessoas a fazer as mesmas coisas. E a vergonha que Paulo falou nesse texto de Romanos 1,16, ela representa uma barreira que pode nos impedir de expressar e viver plenamente a nossa fé em Cristo. Espiritualmente, querido, a vergonha, ela vai endurecendo o nosso coração. Essa timidez que Jesus diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, é a timidez de testemunhar quem nós somos em Cristo. E ela, uma vez que endurece o nosso coração, ela vai enfraquecendo a nossa confiança nessa mensagem poderosa do Evangelho. Parece que não falamos porque nós não cremos. E essa vergonha, ela pode gerar medo, medo pode gerar rejeição, e pode também gerar dúvida no nosso coração, do nosso valor diante de Deus, e até silenciar-nos totalmente a nossa conversão, o nosso cristianismo, silenciar o nosso testemunho de vida. A vergonha, querido, ela é alimentada pela busca de aceitação, de aprovação das pessoas. É isso que alimenta o acanhamento, a vergonha, e isso nos leva a esconder, a omitir a nossa fé para evitar críticas, para evitar isolamentos e escárnio. É mentira, queridos? Paulo, ao afirmar ali que ele não se envergonha do Evangelho, ele está desafiando cada um de nós a superar esse obstáculo. A superar. Ele demonstra que o poder de Deus, o poder que Deus revelou naquele Evangelho, nesse Evangelho dele, é o maior do que qualquer constrangimento imposto pela sociedade ou pelas próprias limitações nosso interior. Tudo isso está aqui dentro. Quando nós abrirmos essa caixa preta e confessarmos nossas fraquezas, nossa vergonha, nossa timidez, reconhecer diante de Deus, eu tenho vergonha do Senhor. Eu tenho vergonha do seu Evangelho, eu não consigo pregar o seu Evangelho. E nós vamos nos derretendo. 1 Coríntios 9,16, porque se anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, como eu já li, se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim. O que será que significa ai de mim, se não pregar o Evangelho? Será que alguém ia fazer algum mal para ele? Não, eu te garanto que muitas pessoas iam fazer bem para ele. Será que ele mesmo ia fazer um mal para ele, machucar a vida dele ou pôr ele de castigo? Não. Esse ai de mim nos traz uma responsabilidade, nos traz, querido, essa visão de que eu serei cobrado. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, ele está dizendo. Ai, querido, uma palavra que traz a expressão de dor, de preocupação. Quando essa verdade, querido, que Paulo disse aqui, ela entrar nos nossos corações, nós vamos vencer a vergonha. Nós vamos nos posicionar corajosamente como cristãos, nos tornando testemunhas vivas da transformação que nós recebemos e do amor incondicional de Deus
para conosco. A superação, querido, da vergonha, ela abre um caminho para uma vida com mais poder, e isso gera impacto na vida de quem nos ouve. Tudo que você faz com mais ousadia, com mais autoridade, com mais intrepidez, isso vai gerando impacto na vida das pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. A ousadia, querido, diante dessas adversidades, é uma virtude fundamental para quem deseja viver proclamando o Evangelho. Ontem eu vi um vídeo que eles gravaram, saíram à noite para evangelizar lá no parque aquático, estavam evangelizando. O Pedro, está aí? Cadê o Pedro? Levanta a mão aí, Pedro. Pedro está lá. Opa, hoje você está de segurança? Eu vi esse menino convertido há tão pouco tempo, pregando lá, e vi vidas. Quantas vidas aceitaram a Cristo lá? Viu? 7 vidas. Oi? 17? Pregando. O Júnior com um violão, e ele pregando naquela fila da entrada do clube lá. Você estava preocupado, Pedro, com vergonha? Ou você estava pensando, eu recebi isso, de graça eu recebi, de graça eu vou dar? Segundo Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu o espírito de timidez ou de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Não foi Deus que deu esse espírito de timidez. Esse versículo ele destaca que a natureza de Deus ela é totalmente oposta à timidez, e que o Espírito Santo ele capacita o crente a superar o seu medo, o seu sentimento de incapacidade. Paulo ele estava preso, ele estava enfrentando perseguições, mas ele continuou. Ele estava preso porque pregava o Evangelho, mas preso, ele continuou pregando. E a gente não quer nem ficar com um pouco de vergonha, passar um pouco de humilhação na empresa, e nem em casa, né? Às vezes nem meus parentes. Quando a gente, querido, começa a olhar para essa postura do apóstolo Paulo, nós percebemos que a coragem que ele tinha não era, de forma alguma, a ausência de medo, mas era uma decisão firme de permanecer fiel, mesmo quando a pressão, a oposição e a perseguição era iminente. Aliás, muitas das cartas que nós lemos foram escritas nessas prisões. Quantas delas Paulo escreveu todo machucado, de tanta surra que levou, com corrente nos pés, mas nem mesmo o carcereiro escapava desses homens. Atos 2, 20, 24, aliás. Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo, eu não estou nem aí com a minha vida. Eu não considero em nada a minha vida preciosa, contanto que eu cumpra o chamado de pregar o Evangelho, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E aqui Paulo, ele demonstra que a sua prioridade era cumprir a vontade de Deus, mesmo que isso significasse enfrentar a morte, dificuldades. Essa ousadia, queridos, ela nasce dessa convicção profunda que o Evangelho, ele é de fato o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa o quanto me negam isso, não importa o quanto falo o contrário, o quanto rejeitam essa verdade, ela continua sendo verdade, e eu continuo pregando porque ela é verdade. Porque ele é um poder, querido, que liberta, ele é o único poder que pode conduzir o pecador à eternidade, à vida eterna. O conhecimento, querido, dessa verdade deve nos levar a uma ousadia inspiradora, deve inspirar as próximas gerações de crentes a não ceder ao conformismo e nem ao medo, mas a testemunhar com integridade. Temos preocupado com isso?
que a próxima geração, os filhos dos nossos filhos, continuam na nossa pegada, ou a gente está pensando, nossa, se ele fizer o que eu faço, está lascado, eu não consigo ganhar uma vida para Jesus, anos e passa anos, eu não consigo trazer ninguém para a igreja, porque eu acho incapacitado, eu tenho vergonha. Eu acho incrível, querido, que Jesus, nós falamos desses 12, desses que Jesus enviou, achamos pouco, né, os 3 anos que eles foram preparados, como se Jesus estivesse com ele o tempo todo. Jesus tinha muito tempo de oração, então nem todo o tempo Jesus estava ensinando eles isso, mas há um grupo de 70 que andou menos ainda, e nem andava com ele, e foram enviados. Há um endemoniado em Gadara, que depois de liberto, entendeu o evangelho, e agora ele vai ganhar a cidade. Jesus disse, você vai para lá, você vai agora testemunhar o que eu fiz com você. Ele encontra uma mulher de Samaria, pecadora, e ele faz um discipulado para ela, não sei de quanto tempo, mas quiçá 1 hora, 2 horas, ou que seja 10 horas, ou um dia inteiro. E ele diz, vai. E ela foi e ganhou 10 cidades para o Senhor. Ou é o contrário, né? O que ganhou 10 cidades foi o endemoniado. O endemoniado, que teve horas, minutos, sei lá, de libertação com Jesus, de um encontro com Jesus, vai e ganha 10 cidades para Jesus. Será que esse endemoniado, Deus já colocou a Bíblia dentro dele, né, os pergaminhos, pôs um chip dentro dele que fazia ele lembrar de todas as coisas? Não, ele só tinha um testemunho. Eu fui liberto. Eu era triste, pecador, mas agora eu sou liberto. Eu tenho uma história para contar. E isso basta. Historicamente, querido, os cristãos, eles enfrentavam prisões, rejeições e todo tipo de desafio. Eles eram sustentados por essa certeza de que a mensagem de Cristo vence todo e qualquer obstáculo. Ela nunca foi e nunca será impedida. Não existe, querido, não existe um organismo mais perseguido do que o Evangelho, do que a igreja do Senhor. Não existe, nunca existiu. Mas você percebe que ela não parou, nunca parou? Por que será? Porque existem remanescentes, homens que estão dispostos a pregar o Evangelho, estão dispostos a vencer esses obstáculos, dizer assim, se depender de mim, a igreja continua avançando. O mundo continua sendo ganho para Jesus. 2 Timóteo 2,9, é por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Sabe, querido, enquanto você pensa que a tua mensagem, que lhe causou vergonha, rejeição, sarro dos outros, zombaria, enquanto você pensa que aquela mensagem foi perdida, não, aquela mensagem foi semeada, ela não está presa. Então não depende se eu tenho vontade, se eu tenho coragem, se eu tenho ânimo para fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Paulo está dizendo aqui, é por ele que eu estou sofrendo até a algema. É por Cristo que eu estou sendo preso, humilhado. Mas eles não podem humilhar aquilo que eu prego. Eles não podem cessar, eles não podem parar com aquilo que eu prego, porque não está algemada a palavra. E essa coragem, querido, é fruto de uma confiança radical em Deus, que ela capacita e ela fortalece, conduz quem se dispõe a testemunhar o Evangelho. Nós não precisamos de nada mais, é dizer, Deus, eu estou pronto, eu quero fazer isso. Me encoraje, me ajude. E aí Deus vai colocar oportunidades na sua frente. Porque quando eu e você queremos ficar musculoso, a gente não fala para o cara, eu quero ficar musculoso, mas eu vou para casa e você faz exercício por mim. Não, nós vamos lá e pagamos um preço. Se você quer ser ousado,
É preciso começar. Deus vai te dar a varinha para você pescar, mas você precisa começar essa pescaria urgentemente. E é isso que vai autenticar, querido, o nosso cristianismo. É por isso que nós somos chamados de cristãos, porque eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, é todo mundo. Aqui está falando de cultura diferente, de religiões diferentes, de comportamento, de crenças diferentes. Está dizendo é todos, não importa, quem passar na minha frente, seja reis ou outros, ou seus servos, eu vou pregar o Evangelho. A nossa ousadia, querido, ela pode encorajar uma comunidade inteira, uma cidade inteira, e se tornar essa cidade, essa igreja, um farol onde as pessoas possam encontrar esperança. Esse farol que vai refletindo todo dia a luz do Evangelho. Cada desafio é uma oportunidade da gente demonstrar na prática que o Evangelho continua sendo a maior força de transformação do mundo. Eu quero, querido, encerrar essa ministração fazendo algumas perguntas para a gente refletir. E ao fazermos, nós possamos aplicar, ao fazermos essa reflexão, a gente possa aplicar essas verdades nas nossas vidas. A primeira pergunta: quais as áreas da sua vida que você tem, ou que nós temos nos envergonhado do Evangelho? Reflita sobre áreas onde você, onde a fé, pode não estar sendo manifestada de forma clara e corajosa. Segunda pergunta: como é que eu posso demonstrar mais ousadia na minha fé? Tendo ações concretas. Ações que possam expressar a sua convicção no Evangelho. Não é falar uma coisa e fazer outra. Tem atitude que comprove o que você fala, o que você é. As pessoas lá da empresa, da escola, eles sabem que você é crente. Um dia você deu uma escorregada e acabou falando. E eles estão olhando como que você é crente. Como é que você fala do Evangelho, como é que você fala de Cristo. Como é que você vive Cristo. Terceira pergunta: o Evangelho de Cristo tem transformado a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor? Porque, querido, o poder do Evangelho, ele produz transformação não só na minha vida. Isso vai impactar as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. A mudança ao meu redor, no meu trabalho, aonde eu estou. Quarta pergunta: como é que eu posso compartilhar o Evangelho com aqueles que não conhecem? Que difícil. Anunciando, simplesmente anunciando a mensagem da salvação, sem medo e sem vergonha. A gente é um sem vergonha para tantas coisas, mas é um envergonhado para o Evangelho. Quinta pergunta: qual a minha responsabilidade como cristão em relação à salvação dos outros? Ai de mim, se não anunciar, se não pregar o Evangelho. O nosso papel como cristãos, querido, é sermos agentes de transformação e disseminar, querido, o Evangelho. E a sexta pergunta: por que nós não contamos do Evangelho com a mesma empolgação que quando nós assistimos um filme, nós comemos uma boa comida, nós somos numa bela viagem, lemos um bom livro, ouvimos uma boa pregação ou uma bela música? A gente sai falando para todo mundo: rapaz, ouvi uma pregação, rapaz, tem um louvor que saiu agora. A gente conta para todo mundo. Todo mundo sabe que a gente gosta daquilo, mas não sabe que a gente gosta de Jesus, do Evangelho, da salvação. Às vezes nós falamos mais, querido, dessas coisas do que do Evangelho que nos salvou. Nós sabemos, nós contamos o nosso testemunho, ou o testemunho de tantas pessoas, e dela nós falamos mais do que o próprio Jesus.
Tem gente que sabe a história de todo mundo, dos grandes pregadores nem se fala, sabe onde ele vai estar, sabe a agenda dele, mas não sabe o caminho para vir orar na igreja. Eu quero te encorajar, querido, a um cristianismo autêntico, que não é vencido pelo medo, que não é vencido pela vergonha ou qualquer dificuldade. Falar desse amor que nós recebemos não é uma opção, é um mandamento. Mateus 28, 19. Vão e façam discípulos. Como eu vou fazer discípulos se eu não prego? Como as pessoas vão conhecer a mensagem se não há quem pregue? E nós é que temos essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, esse grande privilégio. Quando eu descer aí, alguns vão me dizer, como em outras ministrações, pastor, hoje você bateu, hoje você foi fundo. Pode subir aqui. Hoje você bateu. Eu apanhei primeiro que você. Eu disse que essa impressão toda veio em meu coração porque eu tive aquela experiência. E como a experiência de quem viu essas coisas, eu quero ousar dizer que mesmo em sonho ou não, eu fui arrebatado para ver essas coisas. Como essa história pode ficar oculta na minha vida. Não é negar de contar, eu tenho a obrigação de testemunhar. Se a salvação de Cristo, se o amor de Deus, se a compaixão dele para com a nossa vida tem a dimensão que nós cremos, ela precisa ter a mesma dimensão ao transmitirmos. E nós sabemos fazer isso. Lembra quando éramos do mundo, querido, a gente não tinha vergonha de nada. De nada. A gente não tinha vergonha de se declarar ao mundo que a gente era um pinguço, um drogado. A gente não tinha vergonha. Mas hoje nós temos vergonha de dizer que nós somos de Cristo. Essa mensagem falou com você, querido? Essa mensagem falou com você, querido? Falou conosco. Nós precisamos mudar, querido, a nossa concepção de cristianismo e nos tornar uma igreja evangelística, uma igreja evangelista, é uma igreja que ama Jesus. Jesus não morreu por nada de que nós estamos interessados. Ele só morreu por causa das vidas. Morreu por sua causa, mas você agora foi alcançado. Qual é o seu papel? Eu prossigo para o alvo, eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. Você foi alcançado para alcançar. E a gente se engana, querido, achando que isso não é pecado, não. Eu te provo que é na Bíblia. A Bíblia diz que quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Ou não sabemos que nós temos que evangelizar. Ou Jesus colocou de enfeite na Bíblia: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, batizando-os e ensinando-os até os confins da terra. Vamos tornar a nossa vida, querido, um lugar de segurança para as pessoas. Vamos tornar o nosso lugar, o nosso habitat, seja o trabalho, seja aquilo que nos cerca, aqueles que nos cercam, que eles possam se interessar pela nossa história. Torne sua história interessante. Eu sempre falo da minha conversão aqui, não tem nenhuma história na minha vida mais empolgante, mais interessante do que essa. Uma história mais assombrosa, mais gloriosa do que essa na minha vida. Não tem. Qualquer um que me pergunta, o que de melhor você já viveu? Querido, eu já fui em lugar bonito, já fui em lugar que até faz parte das maravilhas do mundo em outras nações. Mas isso nunca foi a minha história. A minha história é maior,
mais bela é que Cristo me amou e Ele me aceitou. E Ele acreditou tanto em mim, e Ele acredita tanto em você, que Ele colocou, querido, sabe, o objeto do seu sacrifício, o interesse pelo seu sacrifício, Ele colocou sob nossa responsabilidade. Nós é que vamos fazer. Agora, querido, imagine vidas que passaram por nós, que tivemos a oportunidade, por causa do acanhamento, da vergonha, dos obstáculos, de não querer passar por certas situações, nós negamos a falar e essas vidas irão para o inferno. Quantas vidas, querido? Sabe, quando eu fico pensando naquela passagem dos leprosos, eu já há muitos anos tive uma experiência em sonho com essa passagem. Quantos voltaram dos 10? Quantos entenderam o que Jesus fez? 1%. 1%. Ah, pastor, você está falando uma heresia. Não sei, não estou pregando que 1% vai ser salvo. Mas dos leprosos, só um entendeu. Mas vamos lá vamos para os discípulos. Eles eram 12, menos de 1%. Judas não acreditou, ele experimentou as mesmas coisas. Amém, querido? Então nós vamos ser sim cobrados pelo tanto que Ele nos amou. Ele nos amou de tal maneira que Ele entregou o Filho para morrer em nosso lugar. O texto continua dizendo, desde 1 João 3,16, que diz que nós conhecemos o amor de Deus, que Ele entregou sua vida, e o texto continua, e logo nós devemos fazer o mesmo pelos outros. Quanto da nossa vida tem sido doada, tem sido entregue a serviço do Todo-Poderoso Deus, aquele que vai julgar todas as nações. Baixe sua cabeça, querido, vamos orar.